Sabe aquela famosa frase: você prefere com emoção ou sem emoção? Pois bem, vem comigo que eu quero te convencer a escolher a primeira opção na hora de estudar. Olá, lindeusa! Olá, lindeuso! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula especial do nosso curso Estudar com Emoção. E é hoje que eu vou te mostrar como você pode aliar o seu conhecimento técnico com a sua inteligência emocional para arrasar na escrita do seu trabalho de conclusão de curso. Fica aqui comigo que ainda no final dessa aula eu tenho um presente muito especial. Bom, primeiro eu quero compartilhar com você um pouco sobre mim. Eu sou a Carla Mello. Nasci na cidade de Caçador, Santa Catarina, Brasil. Caçador é uma cidade do meio-oeste, terra de caboclos e indígenas da quase famosa Guerra do Contestado. Eu não sei se você já ouviu falar desta guerra, mas dá uma pesquisada. E os meus pais e o meu irmão mais novo ainda moram lá em Caçador. De vez em quando eu vou dar umas voltinhas por lá. E eu tenho também uma outra irmã que mora em Curitiba. Tenho 3 sobrinhos maravilhosos que eu amo de paixão, que é o Igor Vinícius, a Milena e a Clarice, que são meus grandes amores e minha inspiração para muitas coisas e para a esperança de que a gente pode fazer deste mundo um lugar melhor para se viver. Eu moro aqui em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, a famosa Ilha da Magia, ou Floripa, né? A Ilha do Desterro também, como é conhecida por alguns. E moro aqui desde 2004, que foi quando eu me mudei para estudar aqui na cidade de Florianópolis. E foi aqui em Floripa que em 2019 eu conheci o Alexandre. Nós estamos morando juntos desde 2020 e a gente vai se casar. Apaixonada por estudar, eu tô sempre lendo, sempre estudando, sempre fazendo cursos e às vezes até o Alexandre tem que dar uma puxadinha porque senão eu fico o tempo todo. Agora com a pandemia, descobri os cursos online, tem muita coisa legal para fazer e aí a gente pode aproveitar toda essa vasta gama de opções. Uma curiosidade que as pessoas não sabem ainda sobre mim, mesmo algumas muito próximas, é que eu gostaria de ser médica. Eu fiz 4 ou 5 vestibulares, já nem lembro, para medicina e obviamente não passei. E hoje eu percebo como, por um lado, eu não serviria para ser médica no sentido convencional da medicina. Até inclusive no ano passado, quando eu precisei operar o meu pulso, eu realmente vi que não servia muito para a área. Mas, por outro lado, eu também sou terapeuta holística e as terapias holísticas, elas também lidam com a saúde de alguma forma. Quando eu estava finalizando o meu trabalho de conclusão de curso em 2011, era dezembro de 2011, e eu lembro que eu havia saído de uma reunião com a minha orientadora na época e morava na casa do estudante, aqui do lado da universidade. E me senti muito ansiosa, eu comecei a me sentir muito mal e fui parar no hospital de fato achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, mas na verdade era uma crise de ansiedade. E foi ali que eu percebi a chave de virada que eu precisava dar na minha vida, porque desde que eu entrei na universidade eu sabia que eu queria ser professora. E o meu sonho era fazer mestrado e doutorado, porque eu sempre amei também pesquisar. Então eu me formei professora pesquisadora. E não por acaso, é por isso que eu amo tanto estar estudando. E justamente por essa vontade, esse desejo de estar sempre trocando ideia, transmitindo informação, transferindo aquilo que a gente aprende. Mas a verdade é que lá em 2011, quando eu fui parar no hospital universitário com uma grande crise de ansiedade, achando que eu de fato iria morrer, foi quando eu me dei conta de que tinha alguma coisa que não estava dando muito certo. Eu saí do hospital com um encaminhamento para o psiquiatra e com remédios de tarja preta para tomar. Porém, eu não queria
me tornar dependente daqueles remédios, porque dentro de mim acendeu uma chama que dizia, um alerta assim: opa, peraí, tem alguma coisa de errado aqui que você precisa ver. Se você ficar apenas tomando o remédio, talvez você não consiga ver o que está acontecendo. E foi então que em 2012 eu conheci o projeto Amanhecer aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um projeto de extensão do Hospital Universitário, onde terapeutas atendem de forma voluntária e gratuita a comunidade universitária. E são terapeutas de terapias holísticas, integrativas e complementares. E foi ali a porta de entrada para o meu caminho com o Reiki. A primeira sessão terapêutica que eu fiz foi com Reiki e florais. E aí o meu mundo começou a se transformar, porque eu era o tipo de pessoa extremamente racional. Eu achava que nada disso era importante, eu tinha muitos preconceitos, inclusive achando que talvez uma pessoa que precisasse ir ao psiquiatra ou ir ao psicólogo, não tinha, era muito uma coisa do, ai, não tem o que fazer, a pessoa exatamente não tem o que fazer, então ela tá achando pulga para se coçar. Olha o nível do preconceito que eu tinha. E eu fico muito feliz em saber como é bom a gente poder mudar, né? Eu estou compartilhando esse segredo com vocês, que não é um segredo, na verdade é uma forma de demonstrar que eu tinha meus preconceitos e hoje eu percebo que isso foram se desconstruindo essas ideias que eu tinha, porque eram ideias infundadas e muito preconceituosas, na verdade. E por que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? Porque de fato isso faz parte da minha construção de vida que me fez chegar até onde eu estou nesse momento aqui falando contigo sobre este curso Estudar com Emoção. A universidade, de um modo geral, no Ocidente, a gente tem muito essa ideia de que a universidade é o centro da razão. Nós queremos sempre as coisas muito racionais, muito cientificamente comprovadas por A mais B, que tal coisa é de tal forma. E isso é muito interessante, isso é muito legal, existe todo um legado histórico e de grandes avanços na história da nossa humanidade por esses espaços universitários. Porém, o que acontece é que muitas coisas, de muitas formas, a gente rompeu, fragmentou, né, o binarismo, de um lado a razão e de outro a emoção. E se você demonstra emoção, é sinal de fraqueza, é sinal de que você não sabe lidar com as coisas. Então o mundo racional, científico, universitário, por muitas vezes inconscientemente vai propagando essa ideia, porque existe um inconsciente coletivo de que divide as coisas, ou você é racional ou você é emocional, mas isso não é verdade, porque nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu me dei conta que eu estava tendo uma crise de ansiedade, foi justamente a chavinha do tipo, eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções. Na época eu não tinha consciência disso. Foi um longo caminho para eu chegar até aqui, onde eu me tornei, inclusive, terapeuta holística, me trabalhando e me conhecendo, autoconhecimento, para poder aprender a lidar com as minhas emoções. Algo que muitas vezes a nossa sociedade deixa em segundo plano. Porém, com a pandemia, acredito que foi o momento para a gente de fato parar para se observar e ver o que está acontecendo dentro da gente. Não é apenas o racional, o objetivo, isso importa, com certeza. É por isso que a gente está estudando numa universidade, a gente quer se formar, a gente quer concluir um curso, a gente quer realizar um sonho. Mas tudo isso envolve também emoções. E uma coisa não anula a outra, elas podem sim andar juntas.
Ao longo da minha carreira universitária, eu digo isso porque eu fiquei 12 anos na universidade e como eu tive o privilégio de ser bolsista, eu tive muito a vivência integral de estar na universidade. Ao longo desse período, eu fui vendo muitas pessoas adoecendo. Adoecendo por quê? Porque esse espaço universitário, ele não te acolhe de uma forma emocional. Ele apenas te deixa. E você precisa ali no final, você estuda por 4 anos, né? Para você concluir o teu curso, você precisa escrever um trabalho de conclusão de curso e muitas vezes você não está preparado para lidar com o teu lado emocional quando tudo isso se ativa. O que é que está em jogo? O que está em jogo é o seu diploma, a sua carreira. Você vai se formar e você vai atuar nessa carreira que você escolheu. Então tem muita emoção em jogo aí. E às vezes a gente acaba ficando de um modo inconsciente e não se dá conta do quanto tudo isso nos afeta. E eu vi muitas pessoas adoecendo ao longo desse período. Quando eu tive esta grande crise ali no final da minha graduação, que eu sabia que eu iria tentar mestrado e doutorado, eu pensei, eu não quero ficar doente. Eu simplesmente não quero ficar doente. Foi onde eu consegui fazer essa escolha de me observar, me olhar de uma forma holística, através das terapias holísticas, me conhecendo para entender como conciliar razão e emoção. E depois eu consegui concluir o meu mestrado e o meu doutorado de uma forma já bem mais tranquila do que foi aquele TCC. Porque durante aquele período era um processo de turbulência na minha vida. Então tinha N coisas envolvidas ali e o meu processo de escrita, eu era uma pessoa, eu sou escritora também, eu esqueci de mencionar, mas eu sempre amei escrever. Mas é muito diferente quando você vai escrever um trabalho formal, acadêmico que vai ser avaliado. Que desse trabalho vai depender a tua vida, porque a banca vai ali te dar, o teu orientador, no caso também, vai te dar o aval se você pode ou não ser aprovado naquele curso. É uma grande responsabilidade, não é? Então tudo isso, ele tá ali no nosso inconsciente, às vezes a gente não traz isso para nossa memória, para o nosso consciente, e a gente acaba dando tilt, dá muito tilt. Então é por isso que eu vim ao longo desse período criando esse desejo mesmo de ajudar as pessoas, porque eu vi as pessoas sofrendo e eu pensava assim, como eu posso ajudar? Como eu sou revisora de textos também desde 2008, às vezes eu fazia revisão, e até hoje, faço revisão de TCC, dissertação e tese, a pessoa que chega até mim, ela não quer apenas uma revisão de texto, ela quer compartilhar ideias, ela quer que eu dê o feedback da minha leitura para ela, por isso que inclusive eu passei a atender com consultorias de escrita e ainda mais com consultorias terapêuticas de escrita, porque muitas vezes eu percebi que essa pessoa, ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida. E isso às vezes não acontece na universidade, isso às vezes não acontece naquele teu processo de orientação, porque tem muitas coisas envolvidas aí também, né? Às vezes o orientador está sobrecarregado com vários orientandos e não consegue dar conta. Às vezes existe algum tipo de problemas de relacionamento entre orientador e orientando, então tem muitas variáveis aí que faz com que você fique apenas ali no nível racional. Você tem que escrever esse trabalho para concluir nesta data X e é isso. Como se toda a sua vida, família, às vezes você não é casado, mas você tem às vezes namorado, você tem às vezes um pet para cuidar e você tem a tua vida para cuidar, você tem você para se cuidar. Então tudo isso também tem que ser levado em consideração. E pelo coração também, né? Por que não? Por isso que surgiu essa ideia do porquê que a gente deve estudar com emoção. Eu fui aliando essa metodologia de estudar com emoção porque é justamente para você trabalhar com inteligência emocional e se entender de que vai ter momentos que, ok, você vai estar super pra cima, super 10, super focado, super objetivo, mas também vai ter aqueles momentos em que você não vai estar tão bem assim e não adianta jogar a poeira para debaixo do tapete. A gente precisa lidar com as nossas emoções. Não é fazer de conta que o mundo é cor-de-rosa, lindo e maravilhoso e
né? Às vezes não é bem assim que as coisas funcionam. A vida tá aí acontecendo e a gente trabalha com prazos e esse tempo cronológico, ele tá sempre ali, ó, martelando em cima da gente. Então é muito importante que a gente saiba lidar com o nosso lado racional e com as nossas emoções. Estudar com emoção nada mais é do que você assumir o compromisso e a responsabilidade de ter o autoconhecimento para trabalhar durante o teu processo de escrita, de conclusão de curso, de uma forma leve, de uma forma fluida e não sofrendo com crises de ansiedade, às vezes com depressão, às vezes com... Então, por isso que eu criei o curso Estudar com Emoção, onde eu distribuí em 12 módulos, inclusive um desses módulos tem só de técnicas terapêuticas, mas todos os 12 módulos, eles não deixam de ser também um bate-papo terapêutico. Por quê? Porque, como eu disse novamente, às vezes a carreira acadêmica é muito solitária e as pessoas se sentem... não se sentem à vontade para conversar com outras pessoas que não as entendem, que não entendem como funciona a dinâmica daquele contexto universitário. Eu tinha uma rede de apoio muito boa, que foi que me ajudou muito ali na graduação e na pós-graduação. Inclusive, é uma das dicas que eu dou dentro do curso. É muito importante a gente ter uma rede de apoio, porque senão a gente pira. Acontece. Como eu já disse para vocês, vi muitas pessoas adoecendo. Então, é muito importante que você, dentro desse processo de inteligência emocional, trabalhe o seu autoconhecimento, trabalhe a sociabilidade. A sociabilidade nada mais é do que você criar essa rede de apoio, de você ter as suas relações sociais, não apenas dentro da universidade, porque às vezes quando a pessoa é bolsista, ela acaba ficando muito dentro desse círculo do mundo bolha, como a gente fala, né? Vive só naquilo. Eu vivi muito naquilo, mas eu também tinha um pezinho fora. Sempre para ficar um pouco ligada, porque o mundo é sempre maior do que o nosso quarto, né, gente? Essa é a grande verdade. E aí, a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções, porque também outra coisa que pode acontecer é a gente descontar tudo em alguém muito próximo. Às vezes pode ser nos teus pais, pode ser no teu namorado, na tua namorada, no teu cachorro, aquele dia que você tá de mau humor, que você não consegue estudar. E aí você precisa aprender a lidar com isso. Como que você vai lidar com isso? Dentro do curso eu trago essas dicas ao longo do curso e algumas técnicas específicas para fazer com que você aprenda a se olhar e gerenciar suas emoções. Dentro do curso também tem algumas aulas bastante técnicas de escrita, porque o que acontece? Às vezes a gente tem bloqueios de escrita e não se dá conta disso também, porque está tudo no nosso inconsciente. Mas, por exemplo, o que te desperta quando eu te pergunto, você gosta de escrever? Você gosta de português? Eu, como professora de português, já ouvi muitas vezes as pessoas virar os olhinhos assim, do tipo, ai, português, não gosto. Mas a língua portuguesa é a nossa língua e se você entrou num curso de graduação, provavelmente você sabe que no final desse curso você tem que escrever um trabalho final, um trabalho de conclusão de curso. Então você vai ter que lidar com a escrita e todas as emoções e sentimentos que a escrita despertam em você. E aí, no curso tem dicas básicas e de técnicas mesmo, de como você escreve um parágrafo, dos gêneros textuais acadêmicos, de como é a diferença entre língua, entre linguagem e várias outras questões relacionadas à parte técnica de escrita. Inclusive, dentro desses módulos também tem muitos materiais complementares, alguns sites, algumas dicas de sites que vão te direcionar a se organizar e a se planejar também para começar a escrever. Porque às vezes a gente comete alguns erros que lá na frente, esses erros vão nos causar perda de tempo e de energia. Por quê? Porque às vezes eu começo a escrever um trabalho e eu não sei qual é as regras de ABNT, por exemplo, de formatação. E aí eu vou fazendo isso, e o trabalho ali na pesquisa, óbvio, né, que vai te dando fôlego, vai fazendo, mas aí chega lá no momento que tem que fazer a parte da formatação,
E aí você começa a pirar, porque daí você já tá estressado com várias outras coisas e você não consegue se dar conta daquilo que você tem que fazer, que é o básico. Então, ao longo do curso, você vai fazendo coisas básicas, desde o começo até o final. Lá na apresentação oral para a banca, também tem as dicas do que você deve fazer ou não. Então, é um processo que vai se construindo. Você vai ter acesso ao curso por 1 ano. Então, é um bom período para que você pode baixar os materiais. É importante ressaltar qual é o público deste curso. Se você está fazendo a conclusão, o trabalho escrito de conclusão, seja TCC na graduação, dissertação ou tese, né, ou uma especialização, e você está nessa fase de escrita, que você tem um prazo para escrever, você está no começo ou no meio desse processo, no nível intermediário, antes de você ter passado, por exemplo, por uma banca de qualificação. Esse curso é para você. Se você já passou por uma banca de qualificação e você tá com bloqueios de escrita, tá travado, eu sugiro que você faça uma consultoria personalizada, que é o atendimento que eu também ofereço, e aí vai ficar aqui no vídeo o meu telefone para você entrar em contato se você tiver interesse. Mas o público-alvo deste curso é as pessoas que estão no início ou na fase intermediária, entre o começo da escrita e antes da qualificação, ok? Então é bem importante ter isso em foco, porque às vezes esse curso não é para você. E tá tudo certo também, né? O que eu prometi para vocês é que eu vou dar um presente especial para quem assistir essa aula. E essa aula ela vai ficar liberada também por um tempo limitado, então aproveita. Aqui na descrição do vídeo, no canal do YouTube, você vai pegar um link que é uma técnica de ancoramento para estudar. Esta técnica, ela faz parte do curso Estudar com Emoção, ela tá lá dentro da plataforma, faz parte do módulo de técnicas, e é uma técnica que eu usei muito no meu doutorado, que foi a época que eu aprendi a estudar melhor com emoção. Eu vou explicar rapidinho para vocês como é que é essa técnica. Você vai, na verdade, é uma técnica que você vai incorporar no seu dia a dia, na sua rotina de estudos. E ela é um áudio que eu falo para você se conectar, criar um espaço ritualístico antes de estudar para se conectar com a energia da sabedoria. Pode ser através de um arquétipo de uma deusa, de um arquétipo de um animal de poder. Você fica a teu critério escolher. Mas eu até inclusive sugiro na técnica com a deusa Atena, que era a deusa com a qual eu me conectava durante o meu processo de escrita. E eu vou falar para vocês que quando era muito nítida a diferença de quando eu fazia a técnica do ancoramento para estudar e quando eu não fazia. Porque quando eu fazia, eu conseguia focar. Por exemplo, eu tinha meu planejamento. Hoje eu vou estudar tantas horas por dia. Eu fazia técnica, eu conseguia focar muito. Eu conseguia produzir naquele dia, alcançar os meus objetivos. Quando eu não fazia técnica, eu me dispersava muito mais facilmente. É claro que existem N questões envolvidas, né? E dentro do curso também tem uma forma de planejamento que eu vou explicando para vocês o que é esse planejamento de estudar com emoção. Mas fica também a seu critério. Se você ouvir esta técnica e incorporar ela, faz o teste no mínimo 7 vezes. Ah, tentei uma, não deu certo, tentei 2, tenta 3, ok, tenta a terceira, por que não? Tenta a terceira vez, mas faz aquilo com atenção e intenção. Porque tudo que a gente coloca atenção e intenção funciona. É porque a gente está no presente, a gente está com consciência naquele agora. Então faça esse teste e, por favor, me conta como foi para você a experiência de estudar com essa técnica de ancoramento. Eu vou ficar muito feliz em receber o seu feedback. Se você tiver qualquer outra dúvida em relação ao curso, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e aqui também tem na descrição o link
que vai te levar diretamente para a plataforma da Hotmart. Gratidão imensa por me ouvir até aqui e eu te vejo na plataforma da Hotmart.